Em meio à expectativa para um acordo entre Estados Unidos e o Irã, um outro acordo ou acordos também dominam o noticiário internacional. São os chamados, Diego Pavão, Acordos de Abraão. Explica para a gente o que são esses acordos e de que maneira ele pode afetar os outros países árabes. Pois é, boa tarde, Uribe, Tainá, boa tarde para quem acompanha o Bastidores em Casa. O Donald Trump tem usado esses acordos, na verdade, para exigir que outros países, na verdade ele usou o acordo do Irã, o possível acordo com o Irã, para exigir que outros países assinem esses chamados Acordos de Abraão, que é considerado uma grande arma diplomática do governo Trump. Começou lá em setembro de 2020 com a assinatura de alguns países, só que depois de uns anos isso acabou estagnando um pouco, né? A gente não teve mais tantas assinaturas de países signatários. Bom, o que mostra esse acordo? O que ele exige dos países? Oficialmente é a normalização de relações com Israel. Isso quer dizer o seguinte: ampliação de relações comerciais, estabelecimento de relações diplomáticas. Muitos países que entraram passaram a ter voos de Israel para esses países. Ou seja, é uma normalização da relação com esses países, só que não é um acordo que prevê nada de criação de Estado palestino. Ou seja, foi uma forma de mostrar para esses países que eles poderiam normalizar suas relações com Israel, mesmo que essa questão palestina não fosse tratada. Agora, não oficialmente, esse acordo virou uma forma de se formar um cinturão ali anti-Irã, para conter a influência do Irã na região. Vamos mostrar uma tela que a gente preparou que mostra exatamente quais países já assinaram e quais países ainda estão na mira ali para assinarem esse acordo. Quase todo mundo aqui que entrou nesse acordo até agora, Uribe, Tainá, não entrou por puramente normalizar as relações com Israel. Eles entraram com contrapartidas, recompensas oferecidas pelos Estados Unidos muito específicas, tá? Vou citar, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos só toparam entrar nesse acordo porque os Estados Unidos, na época, prometeram que o Congresso americano daria autorização para eles comprarem 2 armamentos estratégicos para eles terem ali na região do Golfo. São jatos F-35 invisíveis e também drones específicos que eles queriam muito para projetar o seu poder na região e usar até como uma forma mesmo de dissuasão militar na região. Então os Emirados Árabes Unidos estavam muito interessados nisso e entraram nesse acordo com essa contrapartida. Por exemplo, o Sudão também entrou, mas o Sudão só entrou porque os Estados Unidos prometeram para eles que eles iriam retirar o Sudão daquela lista de estados patrocinadores do terrorismo. E isso faria o Sudão ter acesso a, por exemplo, empréstimos do FMI, que era algo que o Sudão precisava bastante. Claro, a gente tem Israel, né, o pivô desse acordo, dos acordos de Abraão, um país também que via ali um isolamento regional dele, ali na região do Oriente Médio, e aí rompeu esse isolamento, em parte pelo menos, ao entrar nesse acordo. E aí a gente tem os países que faltam assinar. Não existe uma lista de países oficial, olha, falta assinar esse. Mas aqui a gente destacou alguns que seriam muito estratégicos, começando com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita seria a grande coroa, joia da coroa desse acordo de Abraão. Por quê? É o país que é o berço do islamismo. Então, ter um país que faz parte de um acordo que normaliza relações com Israel seria um grande trunfo diplomático dos Estados Unidos. Só que existe uma dificuldade muito grande. Como eu disse, a Arábia Saudita, por ser esse berço do islamismo, normalizar relações com um país, com Israel, seria algo extremamente significativo. E a gente tem Catar e Paquistão. O Paquistão, por exemplo, também tem uma dificuldade muito grande, está se aliando muito à China, não ia querer perder essa relação com a China ao tentar se alinhar a um bloco que é liderado pelos Estados Unidos ou intermediado pelos Estados Unidos. Ou seja, tem várias questões diplomáticas aí de relações comerciais também muito importantes. E aí, chegando aqui no último, o Trump chegou a dizer que o próprio Irã poderia fazer parte um dia desses acordos de Abraão. Isso gerou muita confusão na comunidade internacional, porque, como eu disse, é um acordo que foi criado por essência para ser um bloco anti-Irã. Então, como que o Irã faria parte desse acordo? E existe também uma questão até interna do próprio Irã. Se a gente pensar no regime dos ayatolás, foi um regime que ideologicamente foi fundado pensando
na destruição do Estado de Israel. Então, como um país que tem isso como um pilar ideológico faria parte de um acordo que normaliza relações com Israel? Isso deixou muita gente confusa, na verdade. O que também muita gente interpretou em relação a isso foi que, na verdade, Donald Trump só quer que o Irã assine os países e assine o acordo com os Estados Unidos e aí saia ali com uma recompensa menor. Ou seja, ele está fazendo uma oferta muito maior para tentar um objetivo menor em relação ao Irã. Joga lá em cima para colher o meio termo. Exatamente, que é o que ele realmente quer.